E aí, falando de qualidade de imagem, agora eu separei uns exemplos, não é da Ferox, tá? Mas separei uns exemplos de imagens que a gente tem aqui, de erros bastante comuns no momento do posicionamento. O que a gente tem aqui é um animal posicionado em ventrodorsal. Então, para uma pessoa que não é especialista, se ela olhar isso rapidamente, ela vai achar que está adequado. Mas não está. Por quê? A pelve desse animal está completamente rotacionada, tá? Então, isso vai influenciar na posição do tórax lá em cima e o coração ele está completamente girado para a direita, né? Como que eu vou conseguir avaliar o tamanho do coração se eu tenho um tórax que está girado? E outra pergunta que eu faço para vocês é como que a gente vai avaliar esse campo pulmonar que está escondido pelo coração que está girado e sobrepondo nesse lado do tórax. Outro erro bastante comum e frequente, aí o pessoal corta para a gente, radiologista, não ver lá na hora de enviar a imagem, mas a gente consegue saber que tá errado. Os membros torácicos eles têm que ficar sobrepostos e têm que ser estendidos cranialmente. Por quê? Porque senão eu vou ter uma rotação da traqueia e do coração. Então, nesse exemplo aqui, você pode ver que um membro está na posição correta e um outro membro está completamente levantado. Mesmo que você corte essa imagem, eu consigo perceber que a silhueta cardíaca está rotacionada e a traqueia vai, consequentemente, ter um deslocamento dorsal. Então, se esse animal tem um colapso ou tem alguma outra anomalia, eu posso não ver por causa da posição que você está me mandando. E o coração, ele acaba aparecendo aumentado para mim quando o pescoço e os membros torácicos não estão posicionados de forma adequada. Então, resumindo, posicionamento para tórax, sempre lateral, esquerdo ou direito, a gente vai estender os membros torácicos cranialmente e vai tentar deixar o externo e a coluna torácica na mesma altura, para que o animal não rotacione, tá? Nunca as costelas podem passar da coluna torácica. Na ventrodorsal, eu preciso que o animal fique completamente reto. Então, uma dica é olhar se a coluna vertebral está sobrepondo ao externo. Se o externo começar a aparecer ali, é porque está torto, tá? Esticar os membros e tirar do campo pulmonar também. Esticar cranialmente, abrir os membros, para que a gente não tenha influência da rotação do tórax na avaliação. Esse é um outro exemplo de um animal, isso não é incomum não, eu recebo direto, tá? De um animal mal posicionado, então a gente tem a coluna dele, ele não está reto na ventrodorsal. Então o que vai acontecer com esse coração? Ele vai rotacionar para o lado em que a coluna está torta. E aí eu não consigo avaliar, eu perco toda a minha referência. Não consigo emitir um parecer sobre silhueta cardíaca, e vai ficar um parecer inconclusivo sobre pulmão também, porque o coração está tampando uma parte daquele pulmão que deveria ser avaliada por mim. Tá? Outro erro aqui é o animal estar trêmulo. Tá? Então, radiologia é detalhe, né? Parênquima pulmonar é detalhe. Eu vou ter que avaliar brônquio. Brônquios são estruturas muito pequenas e delicadas. Então, qualquer tremor que eu tenha na imagem vai atrapalhar a minha avaliação e vai chegar um diagnóstico, muitas vezes, para vocês, não eficaz. Aqui eu tenho uma coluna torta e um coração desviado para o lado esquerdo. Ele deveria estar no meio. Então, eu não consigo visibilizar direito esse pulmão, que o coração está em cima dele, e não consigo fazer algumas medidas que a gente faz para avaliar o tamanho de coração. Então, é muito detalhe, por isso que o posicionamento ele tem que estar correto. Bom, essas duas imagens que são uma é dorso ventral, a outra é ventrodorsal. A primeira imagem de tórax também, ela está tremida. Então, vocês estão vendo que o contraste que a pessoa adotou aí não está suficiente, né? Os campos pulmonares eles estão completamente pretos. Eu não consigo ver aí nenhuma alteração por causa de erro de técnica, tá? E aí a gente tem que pedir para repetir, o que é muito ruim, porque o animal nem sempre está internado na clínica e muitas vezes o proprietário não tem condição de trazer esse animal de volta. Esse é um erro clássico para posicionamento de tórax também, em que as pessoas não tracionam o membro torácico cranialmente. Então eu tenho os dois membros
tampando aqui o pulmão, principalmente esse demonstrado pela seta. Então eu pergunto para vocês, se eu tiver um nódulo ali, bem ali, tá? A chance é pequena? Mas e se eu tiver um nódulo, alguma coisa que está sendo tampada por esse membro torácico? Por isso que é muito importante reposicionar, tracionar esses membros cranialmente e retirar eles de cima do pulmão. Bom, esse é outro exemplo clássico, agora de coluna cervical, tá? Em que eles mandam coluna para a gente torta. O posicionamento da coluna cervical, ele é complicado, porque você tem que esticar o pescoço do animal e retirar os membros torácicos de cima. Então, os membros torácicos, eles têm que ser tracionados caudalmente e o pescoço tem que estar completamente alinhado e esticado. Então, a falha dessa imagem é que você tem um pescoço rotacionado. Eu não consigo fazer avaliação de espaço intervertebral da forma que esse pescoço está aqui para mim. Tá? Então, posicionamento de coluna vertebral, normalmente o animal tem que estar sedado para a gente conseguir atingir os objetivos. Esse é um outro exemplo de coluna, em que você vê em que pode-se observar que a coluna do animal não está completamente estendida. Tá? Então, isso aqui é muito ruim, eu não consigo avaliar espaços intervertebrais dessa maneira. Então, eu preciso que o animal esteja completamente esticado. Um outro exemplo, que é um erro de técnica, né? Então, estão vendo esse membro pélvico esquerdo aqui, em que você não tem contraste suficiente, nem tem quilovoltagem suficiente. Então, eu posso perder alguns detalhes da arquitetura desse osso. Esse é um exemplo de pelve, é uma falha bem comum também. O veterinário ele posiciona o animal de barriga para cima e não estica os membros completamente. Então, isso pode mascarar uma incongruência da cabeça femoral com o acetábulo. Outra coisa que é afetada quando os membros não estão completamente estendidos são as articulações femorotibiopatelares. Se esse membro dá uma rotacionada, às vezes mascara uma formação de osteófito, alguma alteração ali. Então, exame radiográfico de pelve, o animal ele tem que estar reto, os membros têm que estar completamente estendidos e os fêmures rotacionados internamente para que a patela fique sobreposta ao sulco troclear. Tá? Isso permite uma avaliação mais confiável. Outro aspecto muito importante é a marcação dos lados. O radiologista ele não estava ali no momento da execução do exame. Então, eu preciso saber qual foi o lado que você posicionou o animal. Isso é muito importante na descrição do laudo. Por exemplo, um nódulo pulmonar, tem uma projeção ventro-dorsal e tem um nódulo pulmonar no hemitórax direito em lobo pulmonar caudal. Se eu não souber a marcação desse lado, como que eu vou descrever isso para vocês com detalhe no laudo radiográfico? Então, por favor, projeções sempre marcadas para que a gente possa agilizar o trabalho. Outro exemplo muito comum, né, fraturas. Você atende 15, 20 animais por dia, dependendo da clínica. Se você não marca no raio-x qual foi a pata que você radiografou, eu já vi acontecer casos de animal entrar na cirurgia e a pata errada ser operada. Né? Então, tem que ter um cuidado aí, tanto para vocês quanto para a gente radiologista. O último exemplo agora é de crânio. Então, eu tenho um animal posicionado em dorso ventral e aí você tem uma assimetria aí desse crânio devido ao posicionamento. Isso é muito frequente quando os clínicos pedem para que a gente avalie cavidade nasal. Com uma posição dessa, rotacionado, eu perco a chance de avaliar a cavidade nasal esquerda, porque o osso da mandíbula está se sobrepondo a essa cavidade nasal. Tá? Então, isso é muito importante. Eu preciso de uma projeção simétrica. É uma região do corpo que já é dificílima de se avaliar, tem múltiplas sobreposições. Então, eu preciso que o posicionamento esteja adequado.